criança nasça com hidrocefalia? Por que Deus permite que criança nasça sem os membros? Por que Deus permite que criança nasça anencefálica? Por que Deus permite que criança nasça com doença? Por que Deus... Deus não permite. Esse é o problema. A nossa geração, ela ficou muito equivocada em relação o que diz respeito à soberania de Deus. Eu tô na agulha para gravar um vídeo sobre soberania de Deus. Eu tô na agulha para gravar um vídeo sobre o jejum falso. Me ajudem, irmãos, me ajudem, cobrem, mandem mensagem nas redes sociais, me encham de mensagem, porque às vezes eu me enrolo com tanta coisa que eu tô fazendo e acabo não gravando. Então eu vou falar um pouquinho sobre soberania de Deus. A soberania de Deus, ela tudo que eu vou falar aqui, tá, é conceitual, ou seja, não significa que se Deus quiser tocar na vida de uma pessoa para que a pessoa gere um filho perfeito, saudável, que nunca vai ter uma doença no corpo, Deus pode. Ele é todo poderoso, ele é Deus, criador do universo. Mas por que ele não faz isso? Porque se Deus fizer isso com o seu filho, ele tem a obrigação de fazer com o meu. Porque senão ele seria um Deus injusto. Por que Deus abençoou o filho dele e Deus não abençoou o meu filho? Vocês entenderam? Já parou para pensar que o filho do ímpio nasceu saudável e o filho do crente nasceu doente? Que Deus é esse que deixa o filho de um ímpio, que odeia a Deus, ser saudável, e o meu filho, eu sou crente, ser doente? É porque a soberania de Deus não envolve esse tipo de conduta. As crianças nascem doentes, e a live sobre crianças psicopatas, com algum distúrbio, inclusive psiquiátrico, por conta da contaminação que os nossos corpos vêm tendo ao longo da existência humana. Então, se nós estivéssemos lá no Jardim do Éden sem ter cometido o pecado original, pode ter certeza que nunca existiria criança psicopata, nunca existiria criança que nasceu anencefálica, nunca existiria criança que nasceu sem os membros, né? Você lembra aquela época de antigamente que as mães tomavam talidomida e as crianças nasciam sem os membros? Então, nunca aconteceria isso. Nunca aconteceria isso. Mas nós pecamos e nos alimentamos mal, poluímos o meio ambiente, bababá, e vai entrar uma história meio Greenpeace, né? Nós tomamos água contaminada, poluída, comemos alimentos com agrotóxicos e tal e tal. Então, toda essa mudança no ecossistema que Deus criou perfeito, toda essa contaminação, essa poluição, também alterou geneticamente o ser humano. E aí as doenças vão se proliferando e cada vez mais e cada vez piores. Por que sempre a indústria dos medicamentos cria remédios novos? Por que sempre existem vacinas novas? Por que teve que inventar a vacina da Covid, por exemplo? Existia vacina para Covid-19 em 2018? Não. Então a humanidade, desde o Jardim do Éden até 2018, não tinha esse remédio, essa vacina, não é um remédio. Por que teve que inventar? Porque em 2019 essa doença virou uma pandemia e matou milhares de pessoas. Então agora tem que criar um novo medicamento, uma nova vacina, provavelmente vai ter mais para frente medicamentos melhorados e tal. Porque a humanidade se contaminou. Então isso não tem a ver com soberania de Deus, não tem a ver por que Deus deixa uma criança nascer psicopata. Deus não tem nada a ver com isso. Deus nos criou perfeitos e nos deu liberdade. E a liberdade que nós temos nos fez fazer errado, a poluir o meio ambiente, se alimentar mal, ter condutas erradas e nos contaminar. E aí o resultado disso são as doenças. Então, nós somos livres. Olha essa frase, atenção, para tudo e presta atenção nessa frase. Nós somos plenamente livres pela liberdade que Deus nos deu. Tão livres que essa liberdade nos permitiu morrer. Essa liberdade nos permitiu escolher ir para o inferno. Essa liberdade nos permitiu escolher ser doentes. Essa é a liberdade plena que Deus nos deu. Por que eu me converti? Porque a minha liberdade estava me levando para o inferno. Aí eu tive um momento de lucidez, graças a Deus por isso, e voltei para o caminho de Deus. Não é? E aí na tua saúde é a mesma coisa. Tenha um momento de lucidez e de repente melhore a sua alimentação, pratique exercício